Ao longo da manhã estamos a fazer essa antevisão do debate com os vários partidos com assento parlamentar. Agora é a altura de aqui se sentarem e debaterem o Partido Chega, com o líder parlamentar Pedro Pinto, também o CDS, com Paulo Núncio, e o Bloco de Esquerda, com o líder parlamentar Fabián Figueiredo. Aos três, bem-vindos, muito bom dia. Pedro Pinto, o Primeiro-Ministro já respondeu às questões do Chega, já deu uma entrevista televisiva ontem. Porquê é que o Chega não vota a favor desta moção de confiança, tendo em conta que já tem as respostas que tanto queria? Olá, bom dia também aos convidados, bom dia a todos lá em casa. Bom, a grande verdade é que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu, ou seja, respondeu sem responder, porque aquilo que ele disse é tudo muito básico, tudo muito abstrato. Aquelas respostas, ele tem, por exemplo, duas perguntas que nós fizemos, ele responde não, simplesmente não. Não, mas há uma explicação que os portugueses pretendem, e há uma explicação que ele deixou de dar. A primeira pergunta que temos que fazer é porquê é que o Sr. Primeiro-Ministro, demorou 3 semanas a responder aos portugueses? Faltou transparência neste processo desde o dia zero. Faltou transparência. Assim que saem as primeiras notícias, um Primeiro-Ministro a sério vinha aos portugueses, falava aí sim aos portugueses e dizia a verdade. Reparem bem o que é que aconteceu nestas 3 semanas. Tivemos um Primeiro-Ministro a falar ao país, mas que não respondeu a nada. Tivemos um Primeiro-Ministro a vir 2 vezes ao Parlamento com 2 moções de censura e a não responder a nada. Não foram só as perguntas do Chega, foram as perguntas do Bloco de Esquerda, foram as perguntas dos jornalistas, mais de 30 e tal perguntas que o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Portanto, nós estamos a entrar numa crise política, aliás, nós não estamos a entrar numa crise política, nós estamos no meio de uma crise política provocada pelo Primeiro-Ministro. Foi o Primeiro-Ministro que não quis responder aos portugueses, foi o Primeiro-Ministro que não foi transparente com os portugueses. Este governo não é de confiança. Mas o Primeiro-Ministro diz que quanto mais responde, mais os partidos vão insistir e que a questão já não é de resolver dúvidas, mas que é uma questão política. Se o Primeiro-Ministro viesse dizer quem é que foram as empresas que beneficiaram... Eu vou recordar o debate da moção de censura apresentada pelo Chega, em que o Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que disse da sua empresa é que era uma empresa para gerir património. Ainda começou a gozar com os portugueses, a dizer que ia oferecer terrenos ao Chega, terrenos que valem 18 cêntimos e 20 cêntimos. Foram as palavras do Primeiro-Ministro aqui. Ou seja, a tentar desvalorizar uma situação, a pensar o quê? Bom, estes tipos agora calam-se todos, eu fingi aqui que dei umas explicações, mas ao fim e ao cabo não respondeu a nada. E porquê é que o Chega nesse primeiro debate não questionou outros clientes da Spinum Viva e só focou na questão do imobiliário e na altura era a lei dos solos, porque foram coisas que se foram descobrindo com o tempo foram-se descobrindo mais coisas. Se o Sr. Primeiro-Ministro tivesse sido transparente desde a primeira hora, tivesse dito tudo nesse debate aos portugueses, não desvalorizasse e tentasse mandar para a frente, a dizer não, eu sou muito sério e está tudo bem, ou seja, nós não podemos desvalorizar aquilo que nós temos. Eu tenho que falar nisto. Eu ontem ouvi, atónito, abismado, o Sr. Primeiro-Ministro a dizer que, se for constituído arguido, continuará como candidato a Primeiro-Ministro. Eu acho que isto é das coisas mais fantásticas que tenho ouvido. Ou seja, Luís Montenegro e Miguel Albuquerque são iguais, porque Miguel Albuquerque é arguido na Madeira e é candidato ao Governo Regional. O Luís Montenegro, pelos vistos, faria igual. Quando foi o próprio Luís Montenegro, que em dezembro de 2023 disse que não queria nas listas nenhum deputado que fosse arguido. Ou seja, não quer nenhum deputado que fosse arguido, mas o Primeiro-Ministro arguido já podia ser candidato a Primeiro-Ministro. Paulo Núncio, Pedro Pinto, se o país caminhar para eleições, o Chega, no dia seguinte às eleições, está disponível para ser solução governativa à direita do PSD, com Luís Montenegro na liderança, no caso da AD? Em primeiro lugar, dizer que as eleições são o expoente máximo da democracia. Eu ouço muita gente dizer eleições é uma tragédia para o país. Não. Eu acho que quando vamos às urnas, quando vamos dar a nossa opinião sobre os partidos políticos, sobre o que é que os partidos políticos fizeram mal ou fizeram bem, acho que o voto é o expoente máximo da democracia. Isso parece-me importante. Depois vamos ver. Nós, se recapitularmos o que aconteceu desde o dia 10 de março, até aos dias de hoje, o Chega sempre esteve disponível para conversar com o PSD e com o Luís Montenegro. O Chega sempre esteve disponível. Houve, inclusive, em agosto, reuniões por causa do Orçamento de Estado entre Luís Montenegro e André Ventura. Houve também essas reuniões. Portanto, nós sempre estivemos disponíveis para a estabilidade. Houve um caminho que o PSD e o Luís Montenegro escolheram. Foi o caminho do Partido Socialista. Foi dar a mão ao Partido Socialista. Foi, no Orçamento de Estado passado, o Partido Socialista abster-se no Orçamento para que fosse viabilizado para o ano 2025. Isto foi o que aconteceu. Mas e agora a minha questão era, se Luís Montenegro se mantiver à frente da Aliança Democrática, o Chega está com abertura para conversar com Luís Montenegro? Eu sou sincero, eu ouvi o Paulo Núncio há pouco a falar sobre
a opinião dos portugueses, que não queriam eleições. Eu acho que ninguém quer eleições, é perfeitamente normal, mas esse estudo de opinião, essa sondagem que foi feita, também mais de 50% dos portugueses diziam que não queriam Luís Montenegro a Primeiro-Ministro, porque achavam que esta atrapalhada toda, onde o Sr. Primeiro-Ministro se envolveu, que não pode ser um Primeiro-Ministro. Aquilo que nós pensamos é que o PSD terá que repensar também a sua estratégia, terá que analisar os resultados das eleições e vamos ver qual é que será o resultado das eleições e a partir daí vamos fazer um caminho. Não podemos estar a dizer... Agora, há uma coisa que os portugueses podem saber. O Chega estará sempre disponível para ser a solução para o problema. Sempre como estivemos... Deixa-me só terminar, Pedro, é muito rápido. Sempre disponível como estivemos desde o dia 10 de março de 2024. O Chega sempre esteve disponível. Agora, quem disse não é não foi o PSD. Quem preferiu a mão do Partido Socialista foi o PSD também.